Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje teria aqui comigo Edina Bom Sucesso e o nosso tema de hoje vai ser sobre a justiça e o perdão. Já já a gente inicia. E Márcia, seja muito bem-vinda. Eneia, que saudade de você, que bom te ver aqui. Fran, seja muito bem-vinda. Já já, daqui a 3 minutinhos, a gente está começando a nossa live de hoje. Ei, Ayrton, seja muito bem-vindo. Fiquem aí, já já a Edina Bom Sucesso vai estar aqui comigo. Nós vamos falar sobre a justiça e o perdão, dois temas que são extremamente polêmicos e muito interessantes para quem hoje está vivendo com a gente o dia do psicólogo. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem satisfeitos com o que a gente vai apresentar para vocês. Ei, Chiquinho, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Como é que estão as coisas? Márcia, depois conta pra gente também como é que estão as coisas por aí. Tem percebido o mercado dando uma aquecida? Vocês que são pessoas tão sérias na área de seleção de pessoal, de grandes executivos, que são tão respeitados no mercado. Dá meu beijo pra Rejane, por favor, viu? Olha, vão colocando aí pra gente os comentários de vocês. Se vocês têm pergunta, coloca nessa interrogação que tá do lado do comentário. Se vocês acharem que o tema de hoje vai ser importante para alguém, manda para eles aí um convite. Fala com eles que hoje eu vou estar aqui com a Edina Bom Sucesso, falando sobre justiça e sobre o perdão. Dois temas super importantes. Olha, a Edina acabou de chegar. Vou inserir ela na nossa live. Você ela, como eu sou apaixonada com ela. Gente, dá até taquicardia de estar aqui hoje com ela. A responsabilidade é imensa. Edina, minha linda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Que bom estar com você. Ai, o prazer é todo meu. Edina, nós duas vamos ter que ajustar o nosso vídeo. Eu vou ter que chegar o meu para trás e você, se puder. Isso, ficou maravilhoso. Agora nós estamos te vendo inteirinho. Ótimo. Estou contando aqui para os nossos participantes da minha admiração por você. A Márcia, da Rejane Hunter, está aqui com a gente. A gente também tem pessoas super especiais da área da cultura, da área do cooperativismo. Temos psicólogos com a gente. Então, assim, já começamos hoje um ótimo dia. Nossa, Edina, um aluno do curso de gestão de mudanças acabou de entrar. Olha para você ver, a gente tá hoje com um pacote completo para poder acompanhar a gente na nossa discussão. Vamos ter que caprichar muito. É isso aí. Edina, são Sim. 19 horas. Vamos começar respeitando quem está aqui com a gente? Vamos. Você vai Isso conversando? mesmo. Então tá bom. Pessoal, vou só repetir para vocês. Quem quiser, vai colocando comentários pra gente. Se você tiver uma pergunta muito importante sobre o tema de hoje, que é justiça e perdão, coloca aí nessa interrogação. Se você acha que esse tema é importante para alguém que você conhece, para um psicólogo que você tanto admira, que hoje é o dia dele, convida ele para participar com a gente. E se vocês acharem que a gente está indo pelo caminho correto, vai curtindo aí para a gente saber que a gente está atendendo, né, Dina? E senão a gente vai mudar também, não é isso? Isso é que ajuda. O feedback aí vai nos ajudar muito. É isso aí. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Barbosa e Oliveira, sou conhecida como Juliana Bell, tenho atuado como coach, palestrante e facilitadora do processo de mudança das pessoas e hoje estou aqui com a queridíssima Edina Bom Sucesso. Já já ela vai se apresentar para vocês e vocês vão ter o início do encantamento que eu tenho. Hoje é dia dos psicólogos e eu fui presenteada de poder estar aqui dividindo esse espaço com ela, que é sempre muito bom. E o nosso tema de hoje é justiça e perdão. De que ponto de vista que a gente está falando dessas duas coisas? Do ponto de vista do psicólogo, que somos nós. Vocês vão ver que a gente fala disso hoje como virtude. E, falando nisso, vocês vão ver que essas duas palavras têm um mundo por trás. Mas antes, Edina, por favor, se apresente para todo mundo que está aqui doido para te conhecer.
Então, Edina Bom Sucesso, eu dei sorte com esse nome, não é? Imagina que isso nem é nome de família. É que minha família é de Caeté, a santa padroeira da cidade é a Nossa Senhora do Bom Sucesso. E meu pai, minhas irmãs nasceram em cidades diferentes, nós fomos tendo nomes de santas sempre da cidade onde elas nasceram. E eu fui premiada com Caeté, né? Então, Nossa Senhora do Bom Sucesso, minha padroeira está lá. Eu sou psicóloga, agora no início de setembro eu faço 71 anos. Trabalhei com psicologia desde os 19, eu já fazia estágio, e escolhi tudo por acaso. Eu nunca vi uma orientação vocacional tão breve quanto a minha. Eu não tinha a menor ideia de qual curso superior eu ia fazer. Então, um dia na sala dos professores, lá na minha escola, em Caeté, eu comentei, acho que vou fazer direito. Aí a professora de inglês falou, não, faz direito, é um curso péssimo. Olha que maldade. Faz psicologia, que é muito melhor. Eu falei, então eu vou fazer. Foi essa a orientação vocacional. E foi ótimo, porque deu certíssimo, né? Desde o início eu gostei muito do trabalho. Hoje, Juliana, com essa questão, então, da Covid, esse momento difícil que a gente está passando, eu fiz também uma reinvenção da minha vida. Porque, como sou grupo de risco, eu estou completamente em casa. Então, eu passei a fazer uma coisa que eu nunca imaginava que faria, que eram atendimentos individuais, sabe? Eu sempre trabalhei com grupos, né? E comecei por alguns pedidos de pessoas que estavam precisando de uma interlocução nesse momento. Então, eu sempre gostei muito do aconselhamento com psicologia positiva. Terapia, eu acho que é um processo já mais longo, não é muito o que eu gostaria de fazer, mas as intervenções breves são muito interessantes. E isso vai me ajudar hoje nessa conversa, porque uma das questões que mais chegam é a questão do perdão mesmo, né? Que é uma coisa que adoece muita gente. Eu escuto isso muito, então acho que hoje a gente tem tanto que eu leio, né, a respeito, quanto também sentindo isso na vida das pessoas que eu estou podendo ter contato mais individual e, portanto, mais profundo, não é? Acho que estou apresentada, é isso. Pessoal, quem puder e tiver a condição de contar com a ajuda da Edina para transformação pessoal ou profissional, é uma pessoa de um conteúdo, de uma bagagem, de uma capacidade de lidar com o novo e se transformar impressionante. Vocês já estão percebendo que eu sou super, hiper, mega fã, né? A carteirinha está assim estendida, a bandeirinha também. Mas vamos lá ao nosso tema. Edina, ao olhar, né, para a palavra justiça, eu tinha um preconceito de que ela era uma coisa extremamente racional e lógica. E ao olhar para ela, ao seu convite como virtude, a gente começa a perceber que ela não é algo comum para todo mundo. Cada pessoa constitui o que é justo a partir da sua história, das suas experiências, da cultura que ela vivencia. Para uns, o que é justiça é uma coisa, para outros é outra coisa. Para uns, a mesma coisa que é justiça, para o outro é injustiça. Mas o que eu vi de comum foi que a justiça é quando a gente percebe que eu recebi algo que me era devido. E aí eu queria perguntar para você, e aí, do seu ponto de vista, que justiça é essa? O mundo é de fato justo? Como é que é isso? O mundo é completamente injusto, não é? A gente vê uma pessoa bondosa com um fim de vida tão sofrido, tão dolorido, e vê traficante morrendo à noite, acorda morto, não é? Não sofreu nem um pouquinho, deitou bem, teve um infarto, acordou ótimo. Então, não tem isso. A pessoa que mais me chamou a atenção para isso, Juliana, foi o autor daquele livro Quando Coisas Ruins Acontecem com as Pessoas Boas, não é? Ele fala disso, que o mundo não é justo. Então, Deus não acorda de manhã, ou qualquer crença que a gente tenha, e diz assim, hoje eu vou fazer a Dina sofrer para ela crescer pessoalmente. Não tem isso, não é?
O que vai acontecendo é que os fatos vão chegando e muito é aleatório, não é? Você não sabe o que, é que vai passar. Agora, por exemplo, nós estamos todos nessa situação, não é? Quem que vai primeiro, a fila é longa e não se sabe quando, mas que todos vamos embora daqui, mas quando nenhum de nós tem condição de prever. Já não tinha antes, agora, frente a uma pandemia, isso fica mais forte. Então, não há justiça com essa generalização no mundo. Então, o que a gente pode aprender? Nós podemos nos tornar pessoas mais justas. Se nós pensamos na imparcialidade, não é? Se a gente pensa na integridade para fazer a avaliação das situações, não é? E analisar a conduta das pessoas, nós seremos mais justos. Especialmente se nós formos muito claros quanto aos nossos critérios. Dizer isso com abertura, não é? Eu estou tomando essa decisão e não essa, eu estou escolhendo a Juliana e não a Márcia, porque a Juliana, durante esse ano, fez um trabalho inacreditável, a dedicação dela precisa ser reconhecida. Então, a minha tranquilidade agora é em promovê-la. Eu acho que ela fez, né, por merecer tudo isso aí. Então, é uma pessoa que conta o critério, não deixa as pessoas em dúvida e mostra em que ela se baseou com fatos e dados. Então, Juliana, justiça é isso que você disse ao começar. Eu posso me sentir completamente injustiçada em uma situação que a pessoa achou que estava fazendo justiça. Olha, as promoções nas organizações, isso é o que a gente mais escuta. Os consultores que estiverem aqui, e mesmo as pessoas que atuam, não é, no mundo empresarial, sabem como que é complicada essa história da pessoa, quando vê alguém promovido, é sempre, alguns comentam, é porque tem um caso com o chefe, é porque essa pessoa adula muito, é porque ela tem caras, são coisas assim complicadas, né, Juliana, que as pessoas falam, e isso nem é também um julgamento justo, eu acredito, não é? Então, a primeira resposta é essa: o mundo não é justo. É muito interessante o que você traz, Edina, que me vem à cabeça assim, a justiça, ela é percebida como a realidade absoluta por quem julga o que é justo e o que não é justo. Sim. E se a minha percepção é transformada em verdade, aquilo se torna então um julgamento, justo Exato. ou não, É. sobre se aquilo é justiça ou se não é justiça. Sim. Eu fiquei pensando aqui numa leitura que eu fiz sobre pessoas que cometem delitos ou atos que são considerados criminosos, em que eles se sentem injustiçados pelo tamanho da pena que eles têm que cumprir. Pois é. Então, para eles, é justo que eles cumpram uma pena, porque eles sabem, quer dizer, o que admite, né, sabe que ele tem que cumprir uma pena, mas ele sempre acha que é injusta a pena que ele tem que cumprir pela dimensão, né, entre outras coisas. Agora, o símbolo da justiça, Edina, é uma mulher de olhos vendados, com uma espada na mão e uma balança. A balança significa tratar com equilíbrio, tratar com igualdade as pessoas. A espada significa a coragem, a regra, a possibilidade de você fazer cumprir alguma coisa. E os olhos vendados significa você tratar a todos da mesma forma, sem distinção das coisas. E aí eu te pergunto, a justiça tem de fato a ver com a igualdade ou com a equidade? Todos somos iguais para sermos tratados de forma igual? Ou a justiça tem uma proximidade com a imparcialidade? Como é que você vê isso? Eu não acredito nessa imparcialidade. E acho que nós temos tido fatos recentes, nítidos, né, de que algumas pessoas são mais iguais que outras e algumas menos iguais. Eu fico imaginando quantas mulheres estão presas e queriam estar cuidando dos maridos, dos filhos com problema de saúde, mas elas são pobres. Então, nitidamente, a gente tem uma justiça para rico, não é, que pode contratar um bom advogado, e uma não justiça para o pobre, não é?
Então, esses olhos vendados, assim, não acredito. O que eu acredito? Eu acho que devem existir, sim, juízes mais justos que outros. Qual é a justiça que eu digo? É uma interpretação o mais real possível da lei, né? E ele tendo esse compromisso com a equidade, a coragem, né? E especialmente integridade. Porque quando há integridade, a gente aproxima mais da justiça. A pessoa íntegra, ela apura mais os fatos, né? Ela busca certificar-se mais. Então, eu acredito que exista isso. Mas nós estamos vivendo um mundo assim, não é que não deixa a gente acreditar nessa total imparcialidade. Nós também, no dia a dia, né, dizer que somos imparciais, a gente tem vínculos afetivos, tem preferências pessoais. O que eu acho que é muito possível é esse exercício da reflexão. Essa decisão que eu tomei, essa escolha que eu fiz, esse comentário que eu fiz, eles estão baseados na integridade? Eu estou falando uma coisa que é verdadeira mesmo, não é? Eu estou tratando isso como um fato, e se fossem duas pessoas diferentes, eu trataria isso de uma forma diferente, não é? Engraçado que você falando, Edina, eu fico pensando na gente até dentro de casa. Quando a gente é dominado pela emoção da gente e tem uma reação. Na pandemia, o tempo inteiro a gente se esbarra dentro de casa, né? É um estudando, é o outro trabalhando, é um que tá falando mais alto e o outro tá tentando fazer uma live, né? Assim que a gente faz. E se a gente é justo com as reações que a gente tem com as pessoas, quando a nossa emoção fala pela gente, ela fala o tempo inteiro, né? Exatamente. E o quão imparcial, de fato, ao sermos seres emocionais que a gente consegue, de fato, ser. Eu queria te trazer, Elô Junqueira tá dizendo adoro as duas, Rejane Hunting tá aqui com a gente, Rosana Nogueira tá aqui com a gente, e a gente tem uma pergunta da Viana. Ela fala o seguinte: nas relações profissionais, até onde a gente pode revelar os erros ou injustiças de colegas? Vamos responder isso aí junto, Edina? O que você acha? Você quer começar? Pode começar, Ju. Tá bem para você dizer, começar? Porque para mim claro, também tanto faz. com certeza. O que eu penso? A gente vive numa cultura de não errar. As pessoas, elas mesmas esperam dela que elas não errem. Muitas das pessoas que vêm para serem acolhidas por mim ou pela Edina têm em si uma cobrança de perfeição gigantesca. E o erro, então, ele é sempre punido, sempre não, em geral na nossa cultura, punido como algo proposital. Eu acho que a gente precisa ajudar as empresas a mudar a cultura. E onde que a gente muda a cultura? Na gente. A gente precisa mudar a si mesmo. E ao mudar a gente mesmo, a gente vai ser a gota do oceano. A gente precisa distinguir os erros. Qual que é o erro que acontece por um processo que ele é tão repetido que eu vou fazer num determinado momento e eu não presto tanta atenção e ele acontece? Quebrar um prato lavando uma louça. Qual que é o erro que, ao fazer algo que não está tão claro, cada área integrada comete pequenos erros e esse erro se torna grande. Então, como que a gente, enquanto área, precisa não esconder isso e olhar conjuntamente e assumir a responsabilidade por aquilo e tentar evitar que aquilo não aconteça? E quais são os erros que a gente chama de erro inteligente, baseado num professor que escreveu sobre a teoria do erro inteligente, que é: ninguém nunca fez isso. Eu preciso fazer isso. E aí, como que eu vou fazer? Eu assisti um filme genial, Edina, de um médico que ele é neurologista. Meu marido me ajuda aí, Leandro, se você estiver por aí, me manda o nome do filme, que eu sou péssima para isso. Tem duas crianças que nascem coladas pelo cérebro. E os pais pedem ao médico ajuda para separar essas crianças. Ninguém nunca tinha feito uma separação de crianças nascidas juntas. Se ele não corresse o risco, as crianças ficariam o resto das suas vidas deitadas, sem jamais poder levantar um grudado no outro. E aí ele começa a estudar e ele descobre o seguinte, que por que as pessoas evitam de separar o cérebro? Porque as crianças podem sangrar até falecer. E aí ele vê que as cirurgias aqui, ó, meu marido tá me ajudando, mãos talentosas. E aí ele usa
a metodologia de fazer cirurgia no coração, que era estancar o sangue durante X tempo, e ele divide o risco com os pais. Ele fala, olha, eu não posso dar certeza de que vai dar certo, mas se der certo, e aí olha o que eu tenho para oferecer de forma mais segura possível para tentar evitar erros. Então, o que eu digo para ela é o seguinte: muito provavelmente esse tipo de atitude ela é punida, como se não fosse algo justo. Mas se alguém não começar a mostrar que todos nós somos imperfeitos e que o erro é algo que vai acontecer, a gente não é perfeito, isso nunca vai começar. E a outra coisa é, você me pergunta sobre dizer de coisas injustas que os nossos colegas estão fazendo. A primeira coisa que eu me perguntaria foi o que a Edina trouxe. Eu tenho fatos e dados para dizer que isso de fato é injusto? Quais são as minhas percepções que podem estar transformando isso em fato? E se eu tenho fatos concretos, como que eu expresso isso sem ser uma acusação, mas algo que deve ser visto como algo importante? Edina, o que você acha sobre a pergunta que foi feita? Coloca aí pra gente. Tá. No momento em que a pergunta chegou, eu tive um entendimento que ela queria saber quando que a gente pode apontar erros dos colegas, né? Então, como você já falou do erro em geral, eu vou me deter a esse ponto, porque é uma das coisas que me preocupa muito. Eu já vi pessoas apontando erros de colegas e isso virar uma consequência negativa para ela que apontou o erro. É muito delicado isso nas organizações. Por quê? A gente não sabe bem como é que o nosso líder vai trabalhar com essa situação. Não sabe que tipo de vínculo ele tem com a pessoa que a gente está apontando erro. Eu já vi gente ser demitida porque apontou erro de colega, e muitas vezes, né? Então, é uma decisão muito difícil. Não falar e ficar conivente com o erro que está acontecendo, e às vezes é grave, isso é muito sério. E falar tem consequência. Então, eu acho que nesse momento, a medida e a decisão é com base em nossos valores mesmo. Eu vou ficar convivendo com isso ou eu vou comentar e da melhor maneira que eu puder. Se eu puder falar com a pessoa, às vezes não posso, porque ela está fazendo uma coisa extremamente errada, algo que não é, né, que não tem justificativa. A gente pensa isso em casos de corrupção, não é? Você vai contar? Eu me lembro de uma funcionária do antigo INSS, lá naqueles começos, acho que ainda era IAPI, era um nome assim. Ela tinha pessoas falsificando auxílio maternidade. Falsas grávidas com travesseiros na barriga, atendidas por uma funcionária que liberava. Quer dizer, já era tudo combinado, né? Ela falou e foi retirada do trabalho dela, voltou para Fortaleza, onde ela morava. Então, tem consequência. Por isso é que é muito difícil a gente dizer fale ou não fale, não é? Porque a consequência pode vir para quem falou. Agora, se isso fica nos incomodando, se isso tira a nossa noite de sono, às vezes a gente até pensa, olha, eu vou bancar esse risco. Só que eu tenho que me preparar. Às vezes eu preciso daquele emprego, às vezes eu preciso de dinheiro. Então, é necessário criar alguma condição para reduzir meu risco, não é? Me veio uma expressão de um filósofo que é a diferença entre eu falar algo consciente, colocando todos os riscos e percebendo o que vai me levar para um lugar maior de paz, e o sincericídio, que é vomitar alguma coisa que eu estou falando sem ter percebido todos os âmbitos, né, Dina, que tem ao redor aquela situação. Mas você traz uma coisa que está muito ligada aos dois temas, Edina, que a gente está discutindo hoje, que é, nesse caso, cada caso é um caso. E o que a gente pode dividir com as pessoas é que, de fato, elas têm que entender qual é a decisão que elas querem tomar para sentir mais paz, mas também para acolher as necessidades que elas têm, né? Exatamente. Edina, vou trazer a outra palavrinha da nossa live de hoje, que é o perdão. E ao olhar para o perdão, também é outra palavra que eu vejo que o conceito varia de pessoa para pessoa. Mas que há uma coisa comum. O perdão é uma coisa espontânea.
O perdão não se compra, o perdão não se doa, uma pessoa não pode perdoar por outra pessoa. O perdão é algo que eu oferto para alguém. E aí, dentro desse contexto sobre a questão do perdão, né? Algumas pessoas dizem que o perdão é algo que eu oferto para o outro para tentar minimizar uma dor que me foi provocada, mas que na medida que eu entendo que para mim o perdão é importante, eu oferto para que eu tenha paz. E aí me veio duas coisas coincidentes, na justiça e no perdão. Ambos, de alguma forma, tentam diminuir um conflito que existe. O que você, Edina, vê que esses dois temas têm de forma congruente? Ou que relação os dois têm, por favor? A grande pergunta que as pessoas se fazem é se é justo perdoar. Uma pessoa que cometeu um abuso, uma pessoa um assassino, uma pessoa cruel, é justo perdoá-la, né? Então, justiça e perdão se encontram muito aí. Porque se você perdoa alguém que fez algo muito grave, pode ser que ela não aprenda a lição. Então, a punição, em alguns casos, corrige, em outros não. Senão, todas as pessoas, os presidiários, sairiam melhores das prisões e eles não saem, não é? Eu não vou dizer que 100%, mas grande parte piora muito lá naquela convivência e naquele ambiente, né? Então, quando uma pessoa está vivendo esse drama de perdoar ou não alguém, ela vai encontrar conselhos dos dois lados. Você é louca de perdoar, é preciso punir a pessoa, não é? Se perdoar, você está desculpando o que ela fez, e não é bem isso. Tudo começa com o que você falou inicialmente. O perdão é uma forma de autoalívio. É para nós mesmos. É que quando não perdoamos, isso nos adoece tanto, faz tanto mal ruminar ressentimento, e às vezes a outra pessoa nem sabe disso. Ela está bem, está feliz, e nós estamos daqui, não é, com muito ressentimento, ruminando, isso não sai da nossa cabeça, e então a nossa qualidade de vida vai lá embaixo e provavelmente nossa saúde também. É aí, Juliana, que eu junto as duas coisas. Fiquei pensando, Edina, enquanto você estava falando, pessoas que são condenadas pelos seus crimes, e aí a Viana está trazendo aqui pra gente, né, sobre a reincidência. Se paguei os meus anos de cadeia, isso me traz perdão? Pois é. Agora vamos ver quem foi a vítima, não é? Isso estará nas mãos da vítima, perdoar ou não. É interessante que os livros de perdão mais profundos, que são mais relatos de casos, sempre tem uma história de alguém, por exemplo, uma mulher que foi estuprada e que perdoa o estuprador. Então, o que ela fala é que ela não dava mais conta de conviver com o ódio. Que ela ia adoecendo tanto que ela começou a pensar assim, eu não sei o que vai acontecer com ele, mas comigo eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Então, quando a gente pega casos muito graves, o dilema fica muito maior, não é? Do perdoar ou não. O centro dessa nossa conversa é, portanto, a atitude do perdão como um comportamento duro de ser atingido, porque não é fácil, dependendo, então, da personalidade. Existem personalidades mais ressentidas, né? Para algumas pessoas, não há perdão. Elas sofrem, mulheres que às vezes divorciam, e elas ficam 30 anos em sofrimento depois que divorciaram. Então, nunca perdoaram o marido porque ele a deixou, não é? Você imagina o que essa pessoa fez com o próprio corpo, com a própria vida, não é? Mantendo esse ódio aí sempre alimentado. E, às vezes, ainda faz isso incitando os filhos a também terem ódio, de um lado e de outro. Homens também fazem isso, homens e mulheres, não é? E as crianças sofrem muito, porque elas gostam do pai, gostam da mãe,
e ficam num jogo que não é delas. A escolha foi dos adultos. Não é? Eles é que teriam que resolver isso, poupando o máximo os filhos, não é? E praticando ou não o perdão. Aí vem a grande questão. Para perdoar, você precisa fazer um trabalho muito grande internamente. É começar com a consciência do mal que isso te faz, e então começar a pensar assim, o que eu vou fazer em relação a isso, não é? E aí é que vem todo um conjunto de questões, eu até adianto um pouquinho aí a nossa conversa, mas eu vejo que é o momento, Juliana, em que eu posso pensar assim, se eu perdoar essa pessoa, eu tenho que voltar a ser amigo dela? Não, eu não tenho. Se eu já estava distanciada, eu não preciso voltar. Eu posso continuar distante dela se eu evitava encontrá-la. Às vezes é uma pessoa da família, e se um vai à festa, o outro não vai, ou se vai, não fica próximo, não é? Tenta manter essa distância. Eu posso manter isso, desde que eu não fique ali naquele espaço só pensando na pessoa e só me maltratando em relação a isso. Então, você vê que é um dilema de maturidade emocional. É a hora que você fala, olha, eu tenho que cuidar de mim, porque isso está me fazendo muito mal. Agora, o que vai acontecer entre essas pessoas envolvidas nesse conflito, aí é outra história. Eu não preciso, por exemplo, procurar essa pessoa e dizer a ela, eu te perdoei. O perdão não precisa ser confessado. Porque é essa vivência pessoal. Sou eu que não quero mais pôr essa pessoa na linha das pessoas que eu odeio. E, ultimamente, Juliana, a gente tem tido muito contato com as seitas orientais, não é? Na medida em que o budismo aproximou muito, as crenças orientais em geral, não vou restringir ao budismo, não é? Mas começaram aquelas palavras-chave, né? Eu aceito, eu confio, eu entrego e eu agradeço. Quando eu agradeço a coisas ruins que aconteceram comigo, eu estou, de alguma forma, perdoando a situação. Porque existem situações também para a gente perdoar. Não é? Uma situação como os libaneses viveram agora. Não é? Você imagina um nível de ódio de quem tinha o depósito, do governo, de tudo. Não é? E a situação é muito marcante. Então, viver isso aí é realmente olhar para dentro e verificar se eu quero levar esse peso, se eu quero carregar esse fardo. Porque ressentimento, Juliana, a gente leva para todo lugar. E tudo nos lembra aquela pessoa, aquela situação. Então, é essa hora da nossa decisão. É engraçado, Edina, que você traz isso, e eu fico pensando que a pessoa se torna outra coisa dentro da gente e se torna maior. E ao se tornar maior, eu vou alimentando aquilo de coisas que vão se distanciando do fato. Agora, Uhum. Edina, você estuda muito o Eneagrama, né? E a gente tem uma pergunta aqui do Leandro e também da Márcia, Sim. Rejane, que é o seguinte: será que todas as pessoas sentem essa mesma angústia ao não perdoar? Será que tem gente que não se sente incomodado com isso? E a Márcia pergunta, né? É justo com a gente perdoar? São duas perguntas que auxiliam a gente a soprar brasas aí no nosso tema. Exatamente, né? São perguntas muito relevantes. Primeiro, eu que estudo o Enneagrama, as pessoas têm relação completamente diferente com o perdão. Existem os tipos muito ressentidos e os tipos que não põem muito peso no erro do outro. E é complicado, até porque, às vezes, elas relevam tanto o mau comportamento, a atuação inadequada, que elas ficam sendo vítimas, ou de abusos, não é? Ou de maus tratos. E a pessoa não tem muito essa dimensão, porque ela tem uma compreensão que o outro não está bem, então ela não vê isso com ela.
Ela Ela vai imagina. abrindo espaço para o outro porque É, ela não consegue perceber isso nessa dimensão. ela tem uma dimensão do perdão jamais internalizada, do perdão ao outro. Então, assim, meu marido é alcoólatra. Então, o alcoólatra é uma pessoa que judia muito de quem ele gosta. Em geral, o maltrato é em casa, né? Então, ela diz assim, ele teve uma infância muito infeliz, ele não dá conta de afastar da bebida. E aquelas esposas que muitas vezes têm assim, eu tenho que ajudá-lo a sair disso. Juliane, ficam 30 anos tentando ajudá-lo a sair disso, não é? E sem viver a própria vida. É completamente diferente o jeito de lidar com o perdão. E o que faz também a pessoa rever crenças, valores, olhar a situação, né, por outro ângulo. Então, isso depende sim do tipo de personalidade. Agora, se é justo perdoar, essa é uma pergunta secular. Se é justo com quem me maltratou que eu o perdoe, né? Então, de novo, a gente tem que voltar ao conceito que o perdão não é essa coisa que você faz para aliviar o outro. É algo que você faz para sair da corrente que ele te aprisionou. Porque o ódio de alguém nos aprisiona essa pessoa. Quanto mais eu alimento isso, sabe, a raiva do que ele fez comigo, assim, o ressentimento, não é, dele ter me humilhado, me magoado, isso faz um mal que só a própria pessoa vai constatando com as doenças psicossomáticas que ela tem. E mais do que tudo, é com o distanciamento que ela fica da felicidade. Porque esse peso volta a todo momento. Então, se é justo perdoar, vai ter muito a ver realmente com a nossa personalidade. E muito também com as pessoas que nos influenciam. Existem pais, por exemplo, que se houve uma traição, o filho foi traído, ou a filha foi traída no casamento, ou no namoro, em qualquer situação afetiva, eles incitam o filho a não perdoar. Então, assim, traição para aquela pessoa é o último dos pecados, não é? É o que a pessoa não pode fazer com relação à outra. E em outros espaços, em outras cabeças, isso, se for conversado, as pessoas podem voltar a recuperar uma vida afetiva muito, muito bem ajustada, mas se ficar aquele ódiozinho todo dia, eu não acho justo tentar ficar junto. Então, perdoar é com a gente. Eu posso sentir assim, eu não sou correta comigo quando eu perdoo quem me magoou, mas eu posso também dizer, esse ressentimento me maltrata. É isso que eu quero para mim? Então, ao perdoar, o que eu fiz? Eu disse assim, eu não concordo com o que ele fez, mas isso não vai atormentar meus dias. Então, ele está para lá, eu não vou alimentar ressentimento e vou tocar a minha vida. Mas eu não estou com foco nele ou nela. Eu estou olhando para a minha felicidade, que não vai acontecer acorrentada. Edina, você me provocou insights maravilhosos, né? Porque todas as vezes que eu vi alguém julgar o perdão, ele julgava quem perdoou por conceder ao outro algo que as pessoas entendiam que ele não merecia. E o que você está chamando a atenção da gente é que o perdão não é para o outro. Não é para o outro. É para mim. É para mim. É um processo de libertar-me do que me libertar-me. Não é libertar o outro. Não é. O Leandro está falando que ele está ressignificando aqui, Edina. É. Edina, eu tô empolgadíssima. Quero só convidar, pessoal, se vocês têm comentários, coloca aqui pra gente. Se vocês têm perguntas para contribuir, para poder instigar a gente em novas reflexões, nós estamos nos transformando nessa live junto com a Edina. Aproveitar essa mulher maravilhosa que traz pra gente uma transformação da gente enquanto observador nesse mundo líquido que muda tudo o tempo inteiro.
Agora, Edina, me veio à cabeça uma coisa assim que, quando a gente perdoa, significa que a gente julgou o outro como tendo feito um fato que não é certo. Quando eu julgo o outro a partir da minha percepção e perdoo o outro, isso significa que o outro está errado? Olha, então, de novo, a gente tem que começar a pensar no que uma cultura, uma sociedade e uma relação pessoal tem como fundamentos, não é? Esse julgamento, ele pode ser bastante objetivo quando as coisas estão negociadas. Você quer ver uma coisa que me preocupa muito? Os namoros. Na minha geração, eu acho que isso era mais complicado, né? Isso era mais verdadeiro. Hoje, as relações afetivas são mais passageiras. Esse conceito de fidelidade mudou muito. Homens e mulheres, às vezes, têm simultaneamente relacionamentos afetivos. É muito diferente, não é? Não que isso seja novo, mas é mais frequente, não é? E mais aceito socialmente. Então, quando eu percebo que nessa relação afetiva eu combinei com você, né, que nós vamos ser verdadeiras, uma com a outra, um com o outro, a gente combinou isso, então eu acho que aí, se alguém furou, errou. Não fez o combinado. Agora, muita coisa não é combinada. Juliana, ainda há uma ilusão, especialmente na mulher, sobre o A gente casamento. cria combinados mentais sem expressar. Ele fazer o elo com o outro, né, Com Edina? o outro. Quando uma pessoa me diz assim, meu marido não me ajuda na criação dos filhos, eu pergunto assim, ele queria muito ter filho? Porque olha o que me contou meu ginecologista. Ele trabalha, é um ginecologista que não é, ele já deve estar perto de 60 anos. Atende convênio, então atende muitas mulheres. Ele se lembrava, há uns 4 anos atrás, foi nossa conversa, de 5 pais que queriam filhos. O pai é que queria, o homem que queria, que estava lá batalhando. A maioria concorda. E muitos não querem. Então, é uma decisão complicada. É um homem egoísta. Se ele falou, claro, eu não quero ter filho, pensa se você quer casar com ele, já que você quer filho. Porque depois, quando ele não te ajudar, nós vamos falar mal dele, quando, na verdade, não é um desejo dele. Isso me preocupa muito, porque a gente não conversa essas coisas antes. Quando a gente se casar, vai ter que almoçar todo domingo na casa de sua mãe? Porque depois eu não quero ir todo domingo para lá. Mas isso não é combinado. E depois, você quer que o outro adeque àquilo que é a sua vontade. Isso, para mim, não é justo. Tem que conversar. Não é? Agora, se você acha que é uma compaixão, olha, tem homem que não gosta de cuidar de criança. Tem mãe também que nem devia ter filho, porque não tem aquela dedicação que filho requer, não é? Não tem aquele compromisso de escutar 80 vezes no dia, mãe, mãe, e continuar feliz, não é? Porque é uma medida difícil de ser tolerada, não é? E se você tem Edina, 2 filhos... Então, você chama atenção para essa situação de que o que é justo e o que é perdoado tem muito a ver com o fato da gente questionar o status quo sobre o que se espera da gente. Isso, sobre o que se espera da gente como marido, como mulher. E que quando a gente acorda expectativas, mas acorda mesmo, ou seja, eu expresso para o outro a minha necessidade, eu expresso para o outro o meu desejo, mas eu estou disposta a escutar dele, que o desejo dele e a necessidade dele não necessariamente são os meus. Aí sim, eu posso fazer acordos e acordo feito, fazer um pacto de que a gente espera que o acordo seja cumprido. Exatamente. E seja quebrado, aí sim eu posso dizer de um processo de injustiça. Porque nós não estamos falando de um acordo geral.
Nós estamos falando do acordo que eu fiz com você, né? De algo que nós dois combinamos. Edina, quero te dizer, Valquíria está falando assim, a sua experiência e a sua sabedoria nos leva à reflexão para uma vida mais humana. A Márcia está elogiando as reflexões e ela trouxe perdoar é justo conosco, cheio de exclamações atrás. Isso, é justo com a gente. Para quê? Leandro trouxe sobre... Desculpa, Edina, pode falar, desculpa, eu te atropelei. Eu que te cortei, pode falar, Ju. Não, por favor, vai lá, quero te escutar. Eu estava dizendo, é justo comigo não ficar puxando para lá e para cá essa carga. Não é? Deixa, se o outro, o que ele vai fazer com isso, a gente não tem o menor controle. Mas eu vou reduzindo o ódio, eu vou reduzindo os hormônios de estresse em mim. Então, é alguma coisa para o benefício de quem está em sofrimento. E olha, Juliana, que isso vai nos ajudar em muitas questões da vida, em outras perdas, no luto. Nós vamos muitas vezes precisar dessa capacidade de não brigar com Deus porque levou uma pessoa querida, sabe? De não ficar curtindo um ódio por um médico que errou. Eu acho que erro médico é tristíssimo, mas o pior é que a gente está com um ser humano passível de errar, não é? Então, é tênue essa diferença aí, né? O que ele fez e resultou em morte, resultou, não é, em uma consequência, a pessoa não caminha mais. Qualquer tragédia ligada a isso, né? O que o erro médico pode levar. Mas, então, o que nós estamos pensando, né? É que tem ali um ser humano que ele vai acertar em muitas situações, vai errar em algumas, e quando a estatística é com a gente, né? Não é 1%, aí é 100% mesmo, né? Foi conosco. Então, é aí, Juliana, que eu acho que assenta o perdão. É uma atitude que a gente vai amadurecendo e adquirindo essa capacidade. Eu acho que a palavra-chave é essa. Nós temos expectativas diferentes, vivências diferentes, interesses diferentes. Eu não posso querer ser toda poderosa e transformar alguém. O movimento que alguém faz é dele, é o que ele aguenta, o que ele pode. Nós também não. Quantas mudanças nós precisamos fazer e não fazemos, não damos conta, não é? Então, todo mundo tem uma bagagem assim. Edina, hoje eu estava assistindo um TEDx de um médico que ele conta que ele não queria errar. Então ele estudou e passou com mérito em uma das universidades mais importantes do mundo. Ele foi honroso. E aí ele traz do dia que ele cometeu o primeiro erro dele. Ele traz da alta que ele deu para uma senhora depois de medicá-la. E que o tempo inteiro ele ficava perguntando a ele mesmo, será que eu deveria ter dado alta para ela? Ele pergunta para uma enfermeira mais velha, você acha que eu posso dar alta para ela? E a enfermeira fala assim, não, ela tá bem, eu acho que sim. E que algumas horas depois essa senhora volta e depois ela vem a falecer. Então ele conta de não poder falar do erro. Ele conta da dor que ele sentia, que era uma dor tão grande e que ele não conseguia dividir aquela dor com ninguém. E ele não conseguia se perdoar. A família trouxe a questão do perdão, a família compreendeu o que passou com aquela pessoa, os sintomas. O médico que acompanhava aquela pessoa como um todo trouxe a doença, o que aconteceu naquele momento como um contexto. E aí ele diz tudo o que ele fez para evitar o erro. E aí, X anos depois, veio o segundo erro. E aí ele vai contando da experiência dele e fala assim, vocês estão achando que agora que eu tenho 30 anos de medicina acabou? Não. Os piores erros que eu cometi foi agora, que a gente vai se sentindo mais confiante, mais tranquilo. E aí ele fala da capacidade de se auto-perdoar por estar tentando acertar. A questão é quando você está fazendo por desleixo ou por vontade de errar, a pessoa que é má de fato. E que se você não compreender que dependendo da profissão que você tiver escolha, o erro vai ser 100%, mas que se você não tentar,
a situação já está dada. Então, se chega uma pessoa na urgência, na emergência, ele precisa que você tente. Se você não tentar, ela não tem chance alguma. E aí, assim, como algumas profissões que a gente escolhe, a nossa, por exemplo, são profissões cujos erros têm muito impacto, né, Edina? Muito. E às vezes para a vida toda, né? Às vezes deixamos dramas, né, para as pessoas terem que elaborar sozinhas ou encontrar alguém que as ajude, né? E você tocou, Ju, em uma coisa que a gente não pode tratar, não pode terminar essa nossa conversa sem tratar, que é o auto-perdão, né? Acho que é tão difícil quanto perdoar o outro. De novo, para alguns perfis psicológicos, se auto-perdoar é quase impossível. Tem gente que, quando erra, isso fica marcando a vida dela. Quando a gente pensa nas pessoas mais perfeccionistas, né? Que são muito rigorosas com elas mesmas, muito corretas, né? O auto-perdão é uma coisa muito difícil de praticar. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. Eu entender que o perdão sempre é alguma coisa que eu tenho que pensar a respeito, porque eu vou ter frustrações, eu vou ter ressentimentos, vou passar por perdas. Então, não tem como levar uma vida sem ter algum ressentimento. Agora, a questão é o tempo que a gente vai deixar isso durar. É o que eu vou fazer para não alimentar o ódio, o mal-estar, não é? E não deixar que essa pessoa domine a minha liberdade de viver e de ser feliz. Como que a gente vai chegar ao perdão? O perdão precisa ser muito trabalhado. Em alguns casos, eu acho até que é preciso hipnose para começar o processo. Quando a pessoa está guardando ódio demais, acho que tem que ter uma ajuda mais breve, sabe? Mais profunda. E a partir daí, então, ela ir processando isso mais, ou passando por um processo terapêutico, aí ela vai escolher algumas formas, né? Mas é muito importante, Juliana, que o auto-perdão entre na nossa pauta, sabe? Nós precisamos nos perdoar. E aí é que eu acho que a gente experimenta uma coisa muito importante. Quando eu perdoo o outro, eu sinto um alívio, porque a carga que eu carregava, agora eu tirei de mim. Quando eu perdoo a pessoa, de alguma maneira, eu tentei me colocar no lugar dela. Imaginar assim, o que a levou a fazer isso, né? Então, aí é que vem assim, eu não entendo o psiquismo do outro. Eu não tenho acesso a isso totalmente. Às vezes até a nós mesmos, não é? O nosso acesso fica bloqueado. Você imagina o que é entender o funcionamento do outro, não é? Sabemos que tem crenças diferentes, histórias de vida diferentes. Então, Juliana, quando a gente se auto-perdoa, eu acredito que nós experimentamos o que é compreender que ser humano erra. Qualquer um. Então, pessoas com ódio de uma coisa que a mãe fez quando ele tinha 2 anos, hoje ele tem 50, não é? E é isso que é a minha preocupação, porque o perdão, ele vai ser concedido àquela pessoa, e isso não quer dizer que ela vai se transformar. Em alguns casos, isso acontece porque as relações continuam. Então, imagina um perdão entre irmãs. A gente já viu tantos filmes que uma irmã namora o marido da outra, não é? E aí fica aquela fase difícil de um desentendimento enorme, uma mágoa enorme. E depois isso, de alguma maneira, pode ser elaborado e as pessoas podem ser felizes novamente, entendendo que fez algo que não é devido. Mas pagar essa conta a vida inteira, isso é que eu acho que aí volta o conceito de justiça. Se também um ato deve perdurar vida inteira, né? Particularmente, Juliana, eu exercito o perdão o mais rápido que eu posso. Qualquer coisa que fica pesando, eu começo a imaginar o que eu estou ganhando com essa raiva,
E o que eu posso fazer para sair dessa armadilha? Porque é uma armadilha que a gente mesmo prepara para nós, sabe? O dia inteiro aquela coisa volta, não é? Você fica ruminando a situação e isso só leva à depressão. Aqui tem vários comentários sobre o auto-perdão. Edina, tem gente que já falou que valeu sessão de terapia. A Rejane falando aqui pra gente, o Leandro também, sobre a questão do auto-perdão. Agora, Edina, me veio uma coisa na cabeça que você traz, você chama atenção para dois extremos. Aquela pessoa que perdoa tudo, que não olha para ela, e aquele que nada perdoa e vive na raiva. E você trouxe também essa questão da maturidade. Como é que as pessoas podem buscar auxílio, você que é uma dessas pessoas que oferece, para poder desenvolver isso, para perceber como é que eles estão lidando com essas coisas? Olha, o trabalho, ele vai em etapas. Primeiro, compreender muito que conceito de perdão uma pessoa tem. Porque se a gente estiver partindo de conceitos diferentes, a pessoa, por exemplo, achar que o perdão é fazer as pazes, nós já não estamos tratando da mesma coisa, né? E isso você conseguir conversar com o seu agressor e fazer as pazes com ele, às vezes isso não virá. Então, primeiro, ajustar esse conceito, sabe? Depois, Juliana, eu vejo que alguns exercícios de visualização são muito importantes. Na internet é fácil localizar uma meditação, uma visualização, mais que meditação, que se chama o palco do perdão. Eu gosto muito dessa meditação. É bom olhar com cuidado. Eu estou dizendo meditação, mas eu volto a dizer que é mais uma visualização. Eu quero corrigir isso. Porque ele pede a pessoa para entrar assim num estado mais relaxado e imaginar a pessoa que ela tem ódio, que ela está ressentida no palco. E há uma conversa com essa pessoa. Eu acho que é um belo começo. E acredito que as pessoas podem até, ou no seu Instagram ou no meu, solicitarem aí, se elas não acharem, que nós duas podemos, no direct ali, devolver para elas esse conceito, não é? Esse Nós link. já estamos quase no finalzinho da live. Na hora que a gente for publicar ou seja, o resumo da live, a gente já publica o nome certinho para elas. Pode ser sim, até amanhã cedo já está publicado. Isso. Então, olha, Juliana, como o nosso tempo está curtíssimo, né? E o tema nós nem tangenciamos, né? É coisa demais que ficou para a gente conversar. Acho que tem que ter perdão 1, perdão 2, perdão 3, né? Porque realmente é algo muito importante para a nossa saúde mental. Então, Juliana, fechando essa questão aí, eu acredito que o caminho para essa maturidade é, primeiro, ressignificar. Perdão não é para o outro, é para a nossa qualidade de vida. Quando a gente pensa assim, eu acho que a gente já se abre mais para rever valores e conceitos. E aí sim nós podemos, com a ajuda terapêutica, com leituras, com muitas e muitas meditações que existem por aí, trabalhar essa questão, não é? Edina, por favor, passa para as pessoas, a gente tem aqui 1 minuto e meio. Como que elas podem te contatar? Como é que elas podem ser abençoadas por tanto conhecimento, por tanta experiência? Olha, eu sou a pessoa mais achável do mundo. Porque eu tô, desde que começou essa pandemia, eu não saí de casa. Acho que a maioria das pessoas sabe, eu estou num processo complicado de um tratamento de câncer. Eu sou grupo de risco, então eu só saio de casa para fazer quimioterapia. Então todo mundo me acha. No Instagram, não é? @Edina Bom Sucesso. O bom é com M de Maria, não é? O meu celular, se alguém quiser anotar, pode anotar. Ninguém nunca me incomodou fora de hora. Eu gosto de WhatsApp, porque não me interrompe, manda, logo que eu posso eu respondo. Então, quem quiser falar comigo, 991096630. Todo mundo me encontra. Eu sou fácil de ser encontrada. Ai, que delícia. Edina, se você puder, já fica o convite para perdão 2, perdão 3, porque eu não vou me perdoar se eu não fizer esse convite aqui. Quero te agradecer por ter aceito o meu convite. Pessoal, para cada um de vocês, meu muito obrigada.
e passo para a Edina se despedir nos últimos 15 segundos que nós temos. Por favor, Edina. Com muita objetividade. Muito obrigado a todos. Desculpem todos e todas, eu não consigo ler essas letrinhas tão pequenas e me confundo. Então, não dá para agradecer a todo mundo. Eu só queria dizer que se você cuidar do auto-perdão, se você tratar